Poemário. Divulgação de poetas açorianos. E para esta divulgação acontecer, semana após semana, o Luís Costa vem até aos nossos estúdios. Seja bem-vindo mais uma vez, Luís. Bom dia, Odília. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Angra. Bem-vindos ao Poemário, depois da ausência da semana passada. Um pequeno interregno. Um pequeno interregno. Hoje trago alguns poetas, quer a nível regional, quer a nível nacional. E vou começar por um dos grandes poetas regionais, Antero de Quental, nascido em Ponta Delgada a 18 de abril de 1842. Em 1858, com 16 anos, matriculou-se em Direito na Universidade de Coimbra e aí obteve, em 1864, o diploma de bacharel, após frequência com um aproveitamento bastante modesto. Depressa se notabilizou entre a juventude estudantil pela irreverência e espírito generoso, pelo fogo poético e talento literário, pelas causas cívicas e políticas em que participava. De espírito inconformista, avesso à estagnação e ao conservadorismo, moviam-no convicções firmes quanto ao advento de um mundo novo governado por ideias de justiça, liberdade e amor que era urgente preparar. E ainda hoje em dia continua a ser urgente preparar um mundo governado por ideais de justiça, liberdade e amor. Ainda estamos em falta. Se foi em Coimbra, no convívio com amigos, que se revelou a enorme riqueza e complexidade do coração e inteligência do jovem Antero, foi aí igualmente que se evidenciaram sinais de indecisão quanto ao projeto de vida. Começava assim uma via sacra de propósitos generosos, mas pouco consequentes. Projeta combater em Itália, integrado nas fileiras do exército de Garibaldi, aprende na imprensa nacional o ofício de tipógrafo e vai exercê-lo em Paris. Frequenta o Colégio de França e visita Michelet, a quem oferece as odes marítimas. Pondera inscrever-se como voluntário no Exército Papal. Viaja depois pelos Estados Unidos da América, fixa-se em Lisboa e passa a viver em casa de Jaime Batalha Reis, o local onde se reúne o grupo do Cenáculo, que era um grupo informal de intelectuais da época. Para trás ficavam as pugnas da questão coimbrão, os assomos ibristas proclamados no opúsculo Portugal perante a Revolução de Espanha e a criação, em parceria com essa de Queiroz, do satânico Carlos Fradique Mendes, o poeta da escola de Baudelaire, autor dos poemas de Macadam. O apelo da intervenção social mobiliza-lhe as energias para se envolver a partir de 1870 em iniciativas como a fundação de associações operárias, a Organização dos Trabalhadores Portugueses e a sua filiação na Associação Internacional dos Trabalhadores, a direção e colaboração em jornais como sucede como a República, Jornal da Democracia Portuguesa e o Pensamento Social. É ainda no decurso destes anos frenéticos que se ocupa do programa para os trabalhos da geração nova, chamando assim o estatuto de guia espiritual da geração a que pertence. Com o ano de 1874, chegava a gravíssima doença nervosa para a qual procurou assistência nos cuidados médicos de Sousa Martins, Cury Cabral e Charcot. Por causa dela, foram abandonados vários projetos enquanto se intensificaram as interrogações filosóficas sobre a existência adensadas pela sombra do pessimismo. Intermitentemente, o poeta, o prosador e o cidadão continuam ativos. A residir em Vila do Conde desde 1881, encontrou aí a calma propícia à meditação filosófica sobre questões morais e intelectuais que ocupam insistentemente. Pensava, havia há muito, regressar aos Açores e aí fixar residência. Embarque efetivamente a 5 de junho de 1891, com destino a Ponta Delgada. Nessa cidade, junto ao muro do Convento da Esperança, suicidou-se com 2 tiros, no dia 11 de setembro. O suicídio de Antero coroa uma existência densa, onde a luz e a sombra, a razão e o sentimento esculpiram uma esfinge de muitos e perturbadores enigmas. O suicídio tem valor de resposta exorbitante a 2 excessos mortais do seu intenso viver: a cândida entrega à vitória final do bem e a radical angústia quanto ao seu ansiado advento. Sagrou-se assim como o menos retórico de quantos poetas e prosadores povoaram a literatura portuguesa.
A consagração de Antero como poeta passa pela publicação de 2 obras desiguais e únicas quanto à forma e quanto à temática. As Odes Modernas, em 1865, introduziram no panorama da poética nacional uma voz de inconformismo e revolta que encontra inspiração nos acontecimentos dramáticos da cena social e política. Sem nunca enjeitar o vigor revolucionário da juventude, Antero tinha, entretanto, crescido em ponderação filosófica e agitação interior. Data de 1886 o volume de sonetos completos com prefácio de Oliveira Martins. A organização estrófica de 14 versos oferecia um molde perfeito onde se podia condensar os ímpetos metafísicos e místicos de uma sensibilidade dilacerada por tensões jamais resolvidas. A consciência inquieta e sofrida a que se confessa nesses versos não cabe na experiência lírica do eu individual, porque nela pulsa a universalidade transcendente da própria condição humana. Se nos sonetos Antero sente o que pensa, nos ensaios filosóficos em que trabalhou durante os últimos anos, ele pensa o que sente. Homem de debate interior, peregrino do absoluto, pensador do social e do histórico, militante do Portugal moderno, a aventura pessoal de Antero, prisioneira de insuperadas contradições existenciais, perfila-se pelos tempos fora como um dos mais inquietantes desafios da consciência humana. De seguida, só beber um pouco de água, Antero muito para falar de Antero. Exatamente, e não ficou obviamente tudo dito, mas ainda trazes aí outros. Não ficou. Ficou a parte política toda de Antero fora desta pequena nota. Desta pequena apresentação. Temos outros então. Exatamente, vou falar agora de seguida de Adelaide Freitas, nascida na Achadinha Nordeste, Ilha de São Miguel, a 20 de abril de 1949. Licenciou-se na Universidade de Massachusetts, em North Dartmouth, e doutorou-se em literatura comparada na City University of New York, com uma tese intitulada Moby Dick, a Ilha e o Mar, metáforas do caráter do povo americano. Em 1979 ingressou na Universidade dos Açores, onde foi professora de Sociedades e Cultura Norte-Americana e Literatura Norte-Americana. Na sua universidade tem exercido vários cargos diretivos e científicos nas áreas da sua especialidade. Os seus interesses científicos centram-se na literatura norte-americana e açoriana, tendo publicado diversos trabalhos nessas áreas. É uma poetisa notável. Como atividade política, foi eleita deputada à Assembleia Legislativa Regional pelo Círculo de São Miguel na legislatura de 1988 a 1992 e exerceu cargos diretivos na estrutura partidária do PSD, tanto na Comissão Política Regional como no Conselho Regional, assumindo ainda a vice-presidência da Comissão Política da Ilha de São Miguel. Foi vereadora da Câmara Municipal da Vila do Nordeste e presidente do Instituto da Ação Social dos Açores entre 1991 e 1996. Ainda em São Miguel, falamos de Oliveira São Bento, nascido na Matriz, Ribeira Grande, a 21 de abril de 1893, foi poeta e escritor. Passou uma adolescência difícil devido a dificuldades financeiras que não lhe permitiam seguir os estudos de uma forma continuada. Andou 2 anos no seminário de Angra, desistiu por falta de vocação e aguardou até aos 16 anos para assentar praça no exército e poder sustentar-se. Assim o fez, mas requeriu licença para estudos. Quando essa licença acabou e ficou sem respectiva bolsa, conseguiu um emprego como secretário particular do Marquês de Jácome Correia e foi com esta situação de maior desafogo, já quintanista, que publicou o seu primeiro livro, Lua e Mar. Com 19 anos, passou a redator secundário do Jornal da República, dirigido por Francisco Luís Tavares. Em 1915, partiu para Lisboa com a finalidade de cursar Direito. Continuou a trabalhar para a imprensa para sobreviver, até encontrar uma situação mais desafogada, quando colaborou no jornal de New Bedford. Entretanto, interrompeu o curso para cumprir o serviço militar, mas acabou por se licenciar em 1922. Regressado a São Miguel, instalou-se 5 anos na Ribeira Grande como advogado. Residindo em Ponta Delgada, continuou a profissão, mas a sua atividade estendeu-se pela colaboração na imprensa, pela intervenção cultural através de palestras e também pela militância política. Ainda universitário, enviava colaboração para o jornal O Protesto, órgão do Centro Socialista Antério de Quental, de Ponta Delgada, solidarizando-se com as lutas operárias.
na Ribeira Grande, foi membro da Comissão Municipal do Partido Republicano Português, bem como em Ponta Delgada, tendo sido candidato por este círculo em 1925. Com o fim da Primeira República, acabou por aderir aos ideais do Estado Novo. A poesia foi a sua grande forma de expressão, que cultivou ao longo da vida. Não só o deixou publicado em vários livros, como muita outra ficou dispersa por jornais e revistas, além dos inéditos. Foi também considerado como um poeta rebelde à velha forma de forcejar, mas não aderiu ao modernismo. Aliás, o seu regresso aos Açores levou à defesa da tradição poética do século XIX, protestando nos anos 40 contra a ameaça modernista. Faleceu em Ponta Delgada a 22 de janeiro de 1975. A nível nacional, de destacar, Rosa Lobato Faria, nascida a 20 de abril de 1932, atriz, escritora, romancista, poetisa, contista, dramaturga e guionista de novelas e séries portuguesas. Por volta dos anos 50, inicia o percurso regular na televisão. Nicolau Breiner leva para o elenco da primeira novela portuguesa, Vila Faia, em 1982. Quanto ao mesmo tempo voltou ao cinema com Lauro António em Paisagem Sem Barcos, em 1983. Em finais dos anos 80, colaborou na escrita do guião da sitcom Humor de Perdição, ao lado do Hermano José e Miguel Esteves Cardoso, sitcom em que também participava como atriz. A esta primeira experiência seguiram-se diversas séries e novelas, tais como Passarel, Pisca-Pisca, Nem o Pai Morre nem a Gente Almoça, Telhados de Vidro e Tudo ao Molho em Fé em Deus. Na escrita, Rosa Lobato Faria ganhou projeção como letrista de canções. Foi a letrista que, a par de José Carlos Aires dos Santos, permanece como a mais bem-sucedida no Festival da Canção, tendo obtido 4 vezes o primeiro lugar com Amor de Água Fresca, Chamar a Música, Baunilha e Chocolate e Antes do Adeus. Trago também Adília Lopes, pseudónimo literário de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira, nascida em Lisboa a 20 de abril de 1960. É uma poetisa, cronista e tradutora portuguesa. Concorre em 1983 a um prémio de prosa da Associação Portuguesa de Escritores, para o qual um amigo lhe sugere o pseudónimo porque ficará conhecida, e envia poemas para a editora Sírio e Alvim, que remete 2 deles para o seu Anuário de Poetas Não Publicados em 1984. Começa uma nova licenciatura de Literatura e Linguística Portuguesa e Francesa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e publica o seu primeiro livro de poemas em edição de autor, um jogo bastante perigoso. Ao longo do curso, Adília Lopes publicou outros 4 livros de poesia, entre os quais O Poeta de Pondichéry, a sua obra mais traduzida, baseada numa enigmática personagem de Jacques Le Fataliste, e também o Decote da Dama de Espadas, reunião de poemas redigidos entre 1983 e 1987, louvados por vários críticos. Terminada a licenciatura, foi bolseira do Instituto Nacional de Investigação Científica, tendo trabalhado no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, no projeto de antroponomia de países de línguas românicas Patron. O estilo de poesia aparentemente coloquial e naif, está repleto de jogos fonéticos, associações livres, rimas infantis e idiomas estrangeiros. Os temas do cotidiano, principalmente femininos e domésticos, são tratados com humor e autoironia, candura e crueza, inteligência e intencionalidade. Há sempre uma grande carga de violência, de dor, de seriedade e de santidade naquilo que escrevo. Católica praticante, que por vezes transporta uma profunda religiosidade para o que escreve, que se define a si própria como tímida, desenrascada ou freira poetisa barroca. Colaborou com poemas, artigos ou poemas traduzidos em diversos jornais e revistas nacionais e estrangeiros. Por último, Nuno Judice, nascido a 29 de abril de 1949, licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e obteve o grau de doutor pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com uma dissertação sobre literatura medieval. Professor do ensino secundário desde 1992 até 1997, foi professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas até à sua aposentação como professor associado em 2015. Foi diretor da revista literária Tabacaia, editada pela Casa Fernando Pessoa, e comissário para a área da literatura da representação portuguesa
na Feira do Livro de Frankfurt, na 49ª Feira do Livro de Frankfurt. Foi também conselheiro cultural da Embaixada de Portugal e diretor do Instituto Camões em Paris. Organizou a Semana Europeia da Poesia no âmbito de Lisboa 94, Capital Europeia da Cultura. É atualmente diretor da revista Colóquio Letras da Fundação Carlos Gulbenkian. Poeta e ficcionista, a sua estreia literária deu-se com A Noção de Poema. Em 1972 e 1985 receberia o prémio Pen Club, o prémio Dom Dinis da Casa de Mateus, em 1990. Em 1994, a Associação Portuguesa de Escritores distinguiu pela publicação de Meditação sobre Ruínas. Finalista do Prémio Europeu de Literatura, Ariston. Assinalou ainda obras para teatro e traduziu autores como Cornell e Emily Dickinson. E antes de terminar, hoje assinala-se o 106º aniversário da morte de Mário de Sá Carneiro. Faleceu a 26 de abril de 1916. E foi assim uma mão cheia e mais dois de poetas, gente especial, cuja sensibilidade nas almas só os poetas conhecem e conseguem trazer para aqui, nomeadamente, o Luís Costa, semana após semana. Falta só saber de todos qual foi o escolhido para ser aqui Eu declamado. Escolhi um poema de Antero de Quental, mas antes de passarmos ao Antero de Quental, vou lembrar que pode seguir o Poemário pelas redes sociais, Facebook, www.facebook.com/poemariorca, e também pelo Instagram, não do Poemário, mas sim o meu Instagram pessoal, Luigi_de Pádua. Se ainda não segue, poderá também seguir a página da Rádio Clube de Angra e também o canal do YouTube da Rádio Clube de Angra. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Para finalizar, estamos também no meu canal, com a nossa rádio também lá a fazer parte da listagem. E a chegar bem mais longe do que aquilo que podíamos imaginar. Assim sendo, há muitas formas de estarmos juntos e é agora o momento especial que em direto o Luís vai recitar um poema de Antero de Quental. Vamos a isso? Exato, vai ser o poema intitulado Evolução. Fui rocha em tempo e fui no mundo antigo, tronco ou ramo na incógnita floresta. Onda, espumei, quebrando-me na aresta do granito, antiquíssimo inimigo. Rugi, fera talvez buscando o abrigo na caverna que assombra Urs e Giesta. O monstro primitivo erguia a testa no limoso paúl glauco pacífico. Hoje sou homem e na sombra enorme vejo a meus pés a escada multiforme que desce em espirais da imensidade. Interrogo o infinito e às vezes choro, mas, estendendo as mãos no vácuo, adoro e aspiro unicamente à liberdade. Antero de Quental, a fechar aqui o poemário de hoje. Estaremos juntos de hoje a 8 dias. Estaremos juntos de hoje a 8 dias. Então, sim, até lá, a continuação de boa semana. Obrigada, Luís. Boa semana, Odília, e boa semana para todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.